O dia em que ouvi meus enteados me chamarem de esquisita no microfone da formatura foi o mesmo dia em que decidi que 14 anos de sacrifício mereciam um final à altura da minha dedicação. Meu nome é Maria Fernanda. Tenho 62 anos e moro em Florianópolis. Durante 14 anos, fui mãe de 2 crianças que não carregavam meu sobrenome, mas carregavam todo o meu amor. Hoje, olhando para trás, percebo que minha história não é sobre ingratidão alheia, mas sobre o momento em que finalmente aprendi a valorizar a mim mesma. Conheci Carlos numa tarde de março de 2009, numa livraria do centro da cidade. Eu tinha 46 anos e acabara de sair de um relacionamento que durou 5 anos, mas nunca evoluiu para algo sério. Ele estava na seção infantil, claramente perdido entre livros de histórias em quadrinhos, e eu não pude deixar de sorrir ao vê-lo segurando um exemplar do Menino Maluquinho com cara de quem não sabia se estava fazendo a escolha certa. Para que idade? Perguntei, aproximando-me naturalmente. 6 e 4 anos, respondeu ele, com um sorriso meio tímido. Meus filhos, estou tentando encontrar algo que os 2 possam curtir juntos. Foi assim que começou. Uma conversa sobre livros que se estendeu para um café, que se transformou em um jantar, que virou meses de encontros, onde Carlos me contava sobre Júlia e Daniel, com um misto de orgulho e cansaço. Ele era viúvo há 2 anos. A ex-esposa havia morrido em um acidente de carro quando as crianças eram ainda muito pequenas. Criava os 2 sozinho, com a ajuda esporádica dos avós paternos. Quando finalmente os conheci, num sábado em que Carlos me convidou para um piquenique no parque, senti algo que não esperava. Júlia, com seus cachos castanhos e olhos curiosos, me mostrou uma pulseira que havia feito na escola. Daniel, tímido mas observador, ficou grudado na perna do pai durante a primeira hora, mas aos poucos começou a me fazer perguntas sobre tudo. Por que eu usava óculos, se eu sabia jogar futebol, se eu gostava de sorvete de chocolate? Não foi amor à primeira vista com as crianças. Foi algo mais profundo e gradual. O reconhecimento de que ali havia 2 pessoas pequenas que precisavam de cuidado e que eu tinha muito amor para dar. Carlos e eu começamos a namorar sério, e aos poucos fui sendo incluída na rotina deles. Buscava as crianças na escola quando ele trabalhava até tarde, ajudava com o dever de casa, participava das reuniões escolares. O pedido de casamento veio 1 ano depois, numa noite comum, depois que conseguimos fazer Daniel dormir, após 3 tentativas frustradas de histórias da boa noite. Carlos me olhou e disse: "Você quer fazer isso oficialmente? Ser família de verdade?" Disse sim sem hesitar. Não porque estava desesperada para casar, mas porque sentia que aquelas 3 pessoas haviam se tornado parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. O casamento foi simples, em dezembro de 2010, com Júlia como daminha e Daniel como pajem. Eles estavam radiantes, e eu também. Os primeiros meses foram de adaptação. Júlia, agora com 7 anos, testava meus limites constantemente. Não de forma maliciosa, mas tentando entender onde eu me encaixava na vida dela. Daniel, mais novo, aceitou minha presença com mais facilidade, mas tinha pesadelos frequentes e sempre pedia pelo pai quando estava assustado. Lembro de uma noite especialmente difícil, quando Júlia teve uma crise de choro porque não conseguia fazer um projeto da escola. Queria que a mamãe estivesse aqui. Soluçou, e senti meu coração se partir. Sentei ao lado dela na cama e disse: "Eu também queria que ela estivesse, mas ela não está, e eu estou, e eu te amo muito. Posso ajudar?" Foi nessa noite que ela me chamou de Mãe Fernanda pela primeira vez. Era o reconhecimento dela de que eu tinha um lugar especial em sua vida, um lugar que era só meu. Os anos que se seguiram foram de construção silenciosa e constante. Acordar cedo para preparar o café da manhã, organizar as mochilas, revisar lições de casa, participar de reuniões escolares, correr para o pronto-socorro quando Daniel quebrou o braço jogando futebol, ficar acordada a noite toda quando Júlia teve pneumonia. Cada dia era uma pequena declaração de amor e compromisso. Carlos trabalhava como engenheiro civil e eu como administradora.
Juntos, conseguíamos dar uma vida confortável para as crianças. Escola particular, plano de saúde, atividades extracurriculares, viagens nas férias. Mas eu sempre sentia que contribuía mais do que deveria. Não que Carlos não fosse presente. Ele era um pai maravilhoso. Mas eu havia assumido naturalmente o papel de organizadora da família, aquela que lembrava de consultas médicas, que comprava os presentes de aniversário dos colegas, que sabia exatamente qual remédio cada um tomava para que tipo de dor. As crianças cresciam e nossa relação se aprofundava. Júlia se tornou uma pré-adolescente talentosa em desenho, sempre me mostrando seus trabalhos antes de qualquer outra pessoa. Daniel descobriu uma paixão por futebol e eu virei sua torcedora oficial, nunca perdendo um jogo. Eram eles que eu procurava quando chegava do trabalho cansada. Eram eles que faziam meu dia fazer sentido. Em 2016, quando Júlia tinha 13 anos e Daniel 11, Carlos começou a se queixar de dores no peito. Insistimos para que procurasse um médico, mas ele sempre adiava, dizia que era estresse do trabalho. Até que numa manhã de junho, ele não conseguiu se levantar da cama. O infarto foi fulminante. Em 48 horas, nossa família de 4 se tornou uma família de 3. O velório foi um borrão de lágrimas e condolências. As crianças estavam devastadas e eu tentava ser forte por eles enquanto meu próprio mundo desabava. Mas foi depois, quando os parentes começaram a ir embora e a realidade se instalou, que as verdadeiras decisões precisaram ser tomadas. Os avós paternos, Dona Célia e seu Alberto, moravam em uma cidade do interior e tinham uma vida simples. Eles amavam os netos, mas não tinham condições de criá-los. A mãe biológica das crianças não tinha família próxima que pudesse assumir a responsabilidade. Legalmente, eu não tinha direito algum sobre Júlia e Daniel. Eles não eram meus filhos aos olhos da lei. Mas quando o advogado da família explicou a situação numa reunião formal, uma semana após o enterro, Daniel, que agora tinha 11 anos, se levantou da cadeira e disse: "Eu quero ficar com a mãe Fernanda." Júlia, entre lágrimas, concordou. Os avós, embora preocupados com questões legais, reconheceram que eu era a pessoa mais preparada para continuar cuidando deles. "Vocês têm certeza?" perguntei, ainda em choque com a decisão. "Eu não sou... Você é nossa mãe", disse Júlia, me interrompendo. "Você sempre foi." Assim começou uma nova fase. Eu, sozinha, criando 2 adolescentes que não eram legalmente meus filhos, mas que eram meus em todos os sentidos que importavam. Foi preciso muito papel, muita burocracia, muito advogado para organizar pensões, heranças, guardas. Mas conseguimos. Nos 3 primeiros meses após a morte de Carlos, senti como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Não só pela dor da perda, mas pela responsabilidade imensa que havia assumido. Com o passar dos anos, a dinâmica familiar se consolidou. Eu era oficialmente a guardiã legal das crianças, e elas me viam como mãe. Mas a adolescência trouxe desafios únicos. Júlia, aos 15 anos, começou a questionar tudo, principalmente minha autoridade. "Você não é minha mãe de verdade", disse numa discussão sobre horário de chegada em casa. A frase me atingiu como um soco, mas respirei fundo e respondi: "Você está certa. Eu não sou sua mãe biológica, mas sou a pessoa que está aqui, que se preocupa com você, que quer seu bem. E enquanto você morar nesta casa, vai respeitar as regras." Daniel, mais tranquilo por natureza, nunca questionou minha posição, mas começou a ficar mais reservado. "Adolescência normal", eu me dizia. Mas às vezes eu me pegava acordada de madrugada, me perguntando se estava fazendo tudo certo, se eles realmente me viam como mãe ou se apenas aceitavam minha presença por falta de opção. Financeiramente, as coisas ficaram mais apertadas. Com a pensão que recebiam e meu salário, conseguíamos nos manter bem, mas eu fazia questão de dar a eles tudo o que tinham antes. Escola particular continuou, plano de saúde continuou, atividades extracurriculares continuaram. Eu cortei gastos comigo. Parei de fazer unhas, de comprar roupas, de sair com amigas. Minha vida social se resumia a eventos da escola e encontros ocasionais com os avós das crianças. Em 2019,
Júlia prestou vestibular para design gráfico numa universidade particular. Foi aprovada, mas a mensalidade era cara. Daniel, 2 anos mais novo, queria estudar educação física. Conversei com ele sobre a situação financeira, mas deixei claro que encontraríamos um jeito. Vocês vão estudar, disse. Seu pai gostaria que vocês tivessem as melhores oportunidades. Para pagar a faculdade de Júlia, precisei pegar um empréstimo e fazer algumas horas extras. Retirei o dinheiro da minha previdência privada, que era minha reserva para a aposentadoria. Mas via o brilho nos olhos dela quando falava sobre os projetos da faculdade e sabia que estava fazendo a coisa certa. Foi nessa época que a mãe biológica das crianças reapareceu. Não literalmente, ela havia morrido quando eles eram pequenos, mas uma tia dela, que morava no Rio de Janeiro e nunca havia tido contato conosco, começou a mandar mensagens pelo Facebook. Vera, esse era o nome dela, dizia que sempre quis conhecer os sobrinhos, que sentia muito não ter participado da vida deles, que gostaria de se aproximar agora que eles eram maiores. Júlia ficou fascinada com a ideia de conhecer a família da mãe biológica. Daniel, mais reservado, ficou dividido. Eu incentivei o contato, claro. Achei que seria bom para eles conhecerem essa parte da história da família. Vera parecia uma pessoa interessante. Era jornalista, morava no Rio, tinha uma vida agitada e cheia de histórias para contar. As conversas por vídeo começaram a ficar frequentes. Vera era carismática, falava sobre a mãe deles com carinho, mostrava fotos, contava anedotas. Aos poucos, percebi que as crianças começaram a idealizar essa figura. Vera representava uma conexão com a mãe que eles mal se lembravam, uma origem biológica que eu nunca poderia oferecer. No final de 2020, quando Isabela estava no 2º ano da faculdade e Daniel no 1º, eles vieram conversar comigo sobre uma mudança. O argumento era prático e fazia sentido. Estavam gastando muito dinheiro com transporte para ir até a universidade todos os dias. Se morassem em uma kitnet próxima ao campus, poderiam ir a pé e economizar consideravelmente. É uma boa ideia financeiramente, concordei, embora sentisse um aperto no peito. Vocês já encontraram algum lugar? Sim, disse Isabela, animada. É bem pertinho da faculdade e dividindo o aluguel fica bem em conta. Ajudei com a mudança, comprei alguns móveis básicos, organizei a transferência da correspondência. Era natural que quisessem independência, eu repetia para mim mesma. Fazia parte do crescimento deles. Mas a casa, que durante 10 anos havia sido cheia de vida e movimento, de repente ficou silenciosa demais. Nos primeiros meses, eles vinham para casa nos fins de semana, traziam roupas para lavar, aproveitavam para comer uma comida caseira. Eu fazia questão de preparar os pratos preferidos deles, de ter a geladeira cheia, de criar um ambiente acolhedor para essas visitas. Mas aos poucos, as visitas foram ficando mais espaçadas. Primeiro, passaram a vir apenas aos domingos, depois, só quinzenalmente. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio no aniversário de 20 anos de Júlia. Organizei uma festa em casa, convidei os amigos da faculdade, decorei tudo com o tema que ela havia pedido. Mas quando chegou a hora de tirar fotos, ela preferiu posar apenas com os amigos e com Daniel. Quando sugeri uma foto nossa, ela disse: "Ah, mãe Fernanda, depois a gente tira." O depois nunca chegou. Daniel, que agora estava no 2º ano de educação física, começou a aceitar os convites de Vera para passar férias no Rio. Primeiro foi só ele, depois Júlia também começou a ir. Eu ficava feliz por eles terem essa oportunidade, mas uma parte de mim sentia uma pontada de ciúme. Após anos sendo a única figura materna presente, de repente havia outra pessoa disputando esse lugar. Vera era generosa, mandava presentes caros, levava-os para lugares interessantes, tinha uma vida que parecia muito mais emocionante do que a nossa rotina em Florianópolis. Nas redes sociais, via fotos deles em restaurantes chiques no Rio, em praias badaladas, em eventos culturais. Eu curtia as fotos e comentava o quanto eles pareciam felizes, mas por dentro sentia uma nostalgia estranha. As conversas em casa começaram a ficar diferentes. Eles falavam sobre os planos de Vera, sobre as histórias que ela contava da mãe biológica,
sobre como o Rio era incrível. Eu ouvia tudo com interesse genuíno, mas notava que minha opinião era cada vez menos solicitada. Quando Júlia teve que escolher uma disciplina optativa na faculdade, foi Vera quem ela procurou para conversar. Quando Daniel pensou em mudar de curso, foi com Vera que ele discutiu primeiro. A gota d'água veio numa conversa que escutei por acaso. Júlia estava no telefone com uma amiga e dizia: Vera é incrível, sabe? Ela tem uma energia que a mãe Fernanda nunca teve. É como se finalmente eu tivesse uma mãe de verdade na minha vida. Fingi que não ouvi, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Mãe de verdade. Depois de anos sendo a única mãe presente na vida dela, eu não era a mãe de verdade. Comecei a notar outros detalhes. Eles paravam de conversar quando eu entrava na sala. Não me contavam mais sobre problemas da faculdade ou questões pessoais. Quando chegava do trabalho, eles estavam sempre ao telefone com Vera ou conversando sobre ela. Eu me sentia cada vez mais como uma estranha na minha própria casa. O momento mais doloroso foi quando Daniel me disse que queria passar o Natal no Rio com Vera. Ela disse que quer nos apresentar para toda a família da nossa mãe, explicou. É importante para a gente conhecer nossas origens. Nossas origens, como se os anos que passamos juntos construindo uma família não fossem origem suficiente. A formatura de Júlia estava marcada para dezembro de 2023. 5 anos de design gráfico. 5 anos que eu financiei inteiramente, desde a primeira mensalidade até os materiais mais caros para os projetos finais. Estava ansiosa pelo dia. Seria o coroamento de tanto esforço, tanto investimento, tanto amor. Vera veio de Rio de Janeiro especialmente para a cerimônia. Hospedou-se em um hotel 5 estrelas no centro da cidade e fez questão de levar Júlia para fazer cabelo e maquiagem em um salão caro. Eu ofereci para ajudar com os custos, mas Vera disse que queria presentear a filha do coração dela. Filha do coração. A ironia era gritante. Daniel, que agora estava no 3º ano da faculdade, também veio para apoiar a irmã. A cerimônia seria numa sexta-feira à noite, no auditório da universidade. Eu me arrumei com cuidado, escolhi um vestido que havia comprado especialmente para a ocasião e cheguei cedo para garantir um bom lugar. Vera estava na primeira fila, impecável num vestido preto, conversando animadamente com outros familiares. Júlia havia reservado lugar para mim na 3ª fila, atrás dos familiares principais. Engoli o desconforto e sorri, concentrando-me no fato de que aquela era a noite dela. A cerimônia foi linda. Quando chamaram o nome de Júlia, senti os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Ali estava a menina de 6 anos que conheci, agora uma mulher formada, realizada. Todo o investimento, toda a dedicação, todos os sacrifícios haviam valido a pena. Mas então chegou o momento dos agradecimentos. Os formandos que quisessem poderiam usar o microfone para falar. Júlia se dirigiu ao palco com passos confiantes. Meu coração disparou de emoção. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram esse momento possível, começou ela, sua voz ecoando pelo auditório. Especialmente a minha tia Vera, que nos últimos anos se tornou a mãe que eu sempre quis ter. Obrigada por me mostrar quem eu realmente sou, por me conectar com minhas verdadeiras origens. Senti o sangue gelar nas veias. Continuei sorrindo, mas meu coração estava se estilhaçando. Quero agradecer também a Maria Fernanda, continuou, e por um momento respirei aliviada. Talvez ela fosse reconhecer minha dedicação. Obrigada por pagar as contas todos esses anos. Você foi essencial para que isso acontecesse. Algumas pessoas riram baixinho, pensando que era uma piada, mas eu sabia que não era. Daniel então subiu e pegou o microfone. Eu também quero agradecer, disse ele. A nossa mãe de verdade que está aqui hoje, representada pela tia Vera, e a Maria Fernanda que sempre foi meio esquisita, mas que cuidou da gente financeiramente. O auditório explodiu em risos. Esquisita. Depois de 14 anos de dedicação absoluta, eu era a esquisita que pagava as contas. Permaneci na minha cadeira, sorrindo.
Mas por dentro, algo havia se rompido definitivamente. Não era só a humilhação pública, era o reconhecimento de que eu havia passado 14 anos criando duas pessoas que, no final das contas, me viam apenas como uma provedora financeira. Quando a cerimônia terminou, Júlia veio me cumprimentar, radiante. Mãe Fernanda, obrigada por estar aqui. Parabéns, minha querida, respondi, beijando sua testa. Você merece toda a felicidade do mundo. E merecia mesmo. Mas eu também merecia algo diferente daquilo. Na manhã seguinte à formatura, sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e minha pasta de documentos financeiros. Durante 14 anos, havia organizado meticulosamente cada gasto relacionado às crianças. Não por desconfiança, mas por natureza organizativa. Ali estavam todos os comprovantes, mensalidades escolares, planos de saúde, cursos extracurriculares, roupas, viagens, mesadas, materiais universitários. O financiamento da faculdade de Júlia estava no meu nome. O financiamento da faculdade de Daniel também estava. As dívidas somavam mais de 300 mil reais. Peguei o telefone e liguei para meu banco. Gostaria de transferir alguns financiamentos, disse a gerente. Os beneficiários agora são capazes de assumir suas próprias responsabilidades. O processo não foi simples. Precisei de advogado, de documentação, de algumas semanas de burocracia. Mas legalmente era possível. Júlia e Daniel eram maiores de idade, tinham renda própria. Daniel tinha bolsas de estudo parcial e trabalho de meio período. E Júlia tinha acabado de se formar e conseguido um emprego na área dela. Eles podiam assumir os financiamentos. Enquanto isso, comecei a reorganizar minha própria vida. Aos 62 anos, estava na hora de pensar em mim. Vendi alguns móveis que não precisava mais, cancelei assinaturas desnecessárias, reorganizei meu orçamento. Pela primeira vez em 14 anos, meu dinheiro seria meu. A primeira cobrança chegou para eles no final de janeiro de 2024. Daniel me ligou, confuso. Mãe Fernanda, chegou uma conta aqui da minha faculdade. Deve ser engano. Não é engano, meu querido, respondi calmamente. Vocês agora são responsáveis pelos próprios estudos. Achei que seria importante para o crescimento de vocês. Mas eu não tenho esse dinheiro. E a Júlia também não. Imagino que não. Talvez Vera possa ajudar. Afinal, ela é a mãe de vocês agora, não é? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Júlia apareceu em casa no dia seguinte, visivelmente nervosa. Mãe Fernanda, a gente precisa conversar. Claro, querida, senta aí. Sobre as contas da faculdade, a gente não consegue pagar. E a Vera disse que não tem condições de ajudar com uma quantia tão alta. Entendo, respondi, servindo um café para nós duas. E o que vocês pretendem fazer? A gente estava pensando se você não poderia continuar ajudando, pelo menos até o Daniel se formar e eu me estabilizar no emprego. Olhei para ela com carinho. Júlia, você se lembra do que disse na sua formatura? Ela desviou o olhar, constrangida. Você disse que eu era apenas alguém que pagava as contas, que era esquisita, que Vera era a mãe que você sempre quis ter. Minha voz permaneceu calma, sem rancor. Então achei que seria coerente deixar que sua verdadeira mãe assumisse essas responsabilidades. Mãe Fernanda, eu não quis dizer aquilo. Foi nervosismo, emoção do momento. Foi honestidade, querida. E eu agradeço por isso, porque me ajudou a enxergar algo importante. O quê? Que eu passei 14 anos criando vocês, mas esqueci de cuidar de mim mesma. Esqueci que eu também mereço ser valorizada, respeitada, amada, não apenas como uma provedora financeira, mas como pessoa. Daniel chegou enquanto conversávamos. Sentou-se conosco, claramente desconfortável. Olha, comecei, dirigindo-me aos dois. Eu amo vocês. Sempre vou amar. Vocês foram a maior alegria da minha vida adulta. Mas vocês me ensinaram uma lição importante. Que o amor não é unilateral. Que o respeito precisa ser mútuo. Que ser família é mais do que pagar contas. A gente sabe disso, disse Daniel em voz baixa. Sabem agora.
Mas na formatura, quando vocês me apresentaram como a esquisita que pagava as contas, ficou claro que não sabiam. E tudo bem, faz parte do crescimento de vocês. Júlia começou a chorar. A gente pode voltar atrás? Reconsertar as coisas? As coisas não estão quebradas, querida. Estão apenas diferentes. Vocês são adultos agora. Podem assumir suas próprias responsabilidades. E eu posso finalmente viver para mim. Nos meses que se seguiram, eles tentaram de tudo. Procuraram bolsas de estudo integrais, fizeram trabalhos extras, até tentaram convencer Vera a ajudar financeiramente. Mas a realidade é que os custos eram altos demais para suas rendas. Daniel precisou trancar a faculdade e trabalhar tempo integral para juntar dinheiro. Júlia conseguiu um aumento, mas não foi o suficiente. Teve que se mudar para uma kitnet mais barata e trabalhar como freelancer para complementar a renda. Não senti prazer com as dificuldades deles. Senti paz. Paz de saber que finalmente havia estabelecido limites saudáveis, que havia me valorizado, que havia parado de aceitar migalhas emocionais em troca de suporte financeiro integral. Hoje, quase um ano depois, nossa relação está se reconstruindo. Mas em bases diferentes. Eles me procuram não quando precisam de dinheiro, mas quando querem conversar. Me ligam para contar sobre o dia, para pedir conselhos, para simplesmente matar a saudade. Vera continua sendo importante para eles, e isso não me incomoda mais. Eles podem ter várias figuras maternas em suas vidas. Eu, por minha vez, estou aprendendo a ser Maria Fernanda de novo. Voltei a sair com amigas, comecei um curso de pintura. Estou namorando um senhor viúvo que conheci no grupo da igreja. Aos 62 anos, estou redescobrindo quem sou, além de mãe, além de provedora. A maior lição que aprendi é que amar alguém não significa se anular por essa pessoa. Que cuidar dos outros não deve vir às custas de abrir mão de cuidar de si mesmo. Que respeito não é um favor que pedem para você, é um direito que você tem. Hoje eles estão trabalhando para pagar os próprios estudos, aprendendo o valor do dinheiro e do esforço. E eu estou aqui, não mais como a esquisita que paga as contas, mas como Maria Fernanda, uma mulher que ama, que apoia, mas que também se ama e se respeita. O karma não é vingança, é equilíbrio. É cada um colhendo exatamente o que plantou. Eles plantaram ingratidão e colheram dificuldade. Eu plantei amor próprio e colhi dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, durmo em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.